Esse aqui é o melhor aterramento que a gente pode ter em uma edificação. Perceba que ele está soldando uma barra de aço nas próprias armaduras da edificação. E isso, conforme a 5410, é o que é o mais correto. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo como que isso deve ser feito passo a passo da maneira mais correta possível. Primeiramente, para quem não sabe, as armaduras da fundação são essas ferragens que nós colocamos ali na base da edificação. Então, toda edificação vai ter essas ferragens e o conjunto dessas ferragens nós chamamos de armadura das fundações. E sempre que possível, a gente vai utilizar essas ferragens como sendo o nosso eletrodo do sistema de aterramento. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Quando a gente fala de sistema de aterramento, a gente vai ter que recorrer a 5410. Não tem como a gente falar de sistema de aterramento sem recorrer à norma 5410, que é a nossa norma para instalações elétricas em baixa tensão. E toda vez que a gente fala também de sistema de aterramento, existem algumas dúvidas que são mais recorrentes, que a gente vai passá-las aqui também durante o vídeo. Uma dúvida que é muito recorrente é qual o melhor tipo de aterramento que eu posso ter, e eu vou mostrar isso para vocês. O que é considerado eletrodo de aterramento? Essa é uma outra dúvida recorrente. Qual deve ser a resistência de aterramento do nosso sistema de aterramento? Eu vejo muita gente falando, deve ser 10 ohms, deve ser 5 ohms, deve ser 1 ohm. E eu vou mostrar para vocês conforme o que a 5410 pede e qual a diferença entre aterramento de proteção e aterramento funcional. Essa é uma outra dúvida recorrente que a gente vai esclarecer aqui durante esse vídeo. Tá? E aí, logicamente, a gente vai consultar a 5410 para poder esclarecer essas dúvidas e para poder entender também como que a gente pode utilizar as próprias armaduras das fundações das edificações como sendo o nosso eletrodo de aterramento, tá? Bom, e aí, lá no item 6.4 da NBR 5410, ela trata somente sobre aterramento e equipotencialização. E aí no item 6.4.1.1, ela vai falar o seguinte: toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento. Então, o mais correto possível é que toda edificação tem que ter ali uma infraestrutura de aterramento. E essa infraestrutura de aterramento não é aquele aterramento que a gente tem lá no padrão de energia, no padrão de entrada de energia. Aquilo ali é um outro tipo de aterramento que a gente vai ver mais para frente, tá? Então não é aquele aterramento que tem lá no padrão de energia, no padrão de entrada de energia. Então ela informa que toda edificação deve ter essa infraestrutura de aterramento e ela denomina essa infraestrutura de eletrodo de aterramento. E aí ela admite algumas opções como eletrodo de aterramento, que são as opções A, B, C e D. Aqui nesse vídeo, a gente vai falar especificamente da opção A. A gente não vai conseguir falar aqui das opções B, C e D, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Então, a gente vai focar aqui agora na opção A, que é a opção que a norma preferencialmente pede para poder utilizar. Então, percebam que ela já inicia o texto da opção A falando preferencialmente o uso das próprias armaduras dos concretos das fundações. Ou seja, sempre que possível, a gente utilizar as próprias armaduras das fundações como sendo o nosso eletrodo de aterramento. E a gente vai aprofundar nessa item aqui nesse vídeo, tá? O outro ponto que é importante a gente entender, eletrodo de aterramento. O eletrodo de aterramento, ele é um item que faz parte do sistema de aterramento e o eletrodo de aterramento vai ser aquele item do sistema de aterramento que está em contato direto com a terra. É o item que está em contato direto com o solo, é o que nós chamamos de eletrodo de aterramento. E aí, quando a gente pensa ali nas armaduras das fundações, das edificações, elas estão em contato direto com a terra, porque a gente monta aquelas ferragens, aquelas barras de aço em contato direto com a terra. E a norma pede, preferencialmente, para a gente utilizar essas armaduras da fundação como sendo o eletrodo do nosso sistema
de aterramento, tá? E aí, ela fala preferencialmente o uso das próprias armaduras do concreto das fundações. E aí, se alguém ainda tem dúvidas sobre a armadura do concreto das fundações, conforme eu já mencionei, são essas barras de aços que nós temos aqui na base da edificação. Então, toda edificação vai ter essas ferragens, tá? E aí, entre essas ferragens, a gente vai ter o que nós chamamos de sapatas, que basicamente nessa imagem aqui a gente consegue ver o que que é uma sapata, né? E dentro dessa sapata, percebam que a gente tem mais ferragens e percebam que todas essas ferragens elas estão em contato direto com a terra. Por isso que a norma preferencialmente pede para poder utilizar, porque percebam que é um certo, é um eletrodo natural, vamos dizer assim, é algo natural ali que está em contato direto com a terra. Por isso que a norma pede preferencialmente para poder utilizar isso como sendo o nosso eletrodo para o sistema de aterramento, né? E aí, o que que acontece? Nessas sapatas, a gente vai enchê-las com concreto, né? Nessas sapatas, né? Nessas ferragens, a gente coloca ali o concreto. E aí o concreto em contato com essas ferragens e tudo isso em contato com a terra vai criar esse eletrodo natural. E aí a norma pede preferencialmente para a gente poder usar isso como sendo o nosso eletrodo de aterramento. E aí percebam que lá no item A, ela traz aqui também um outro ponto. Ela pede para poder ver o item 6.4.1.1.9. Então vamos verificar o que que esse item aqui fala para nós. Ela fala o seguinte: nos casos em que a infraestrutura de aterramento da edificação for constituída pelas próprias armaduras embutidas no concreto, conforme a gente viu no slide anterior, as armaduras embutidas no concreto, pode-se considerar que as interligações naturalmente existentes entre estes elementos são suficientes para se obter um eletrodo de aterramento com características elétricas adequadas, sendo dispensável qualquer medida suplementar. Então percebam que a 5410 deixa claro que quando eu utilizo as armaduras da fundação ali embutidas no concreto como sendo o meu eletrodo de aterramento para o meu sistema de aterramento, eu não preciso ter nenhuma outra medida suplementar e percebam também que ela não fala em momento nenhum aqui sobre valores de resistência de aterramento. Então percebam que ela não citou valor de 10, de 5, de 1, ela não citou nenhum valor específico para resistente a aterramento. Desde que você esteja utilizando as próprias armaduras das fundações embutidas no concreto, como sendo ali o seu eletrodo de aterramento, você não vai ter que se preocupar com um valor específico para a resistência de aterramento. Então, não existe, né, para essa opção de utilizar as armaduras das fundações como eletrodo de aterramento, não existe ali um valor específico para a resistência de aterramento, tá? E aí, nesse item aqui, o 6.4.1.2.3, é importante a gente entendê-lo também, porque tem algumas informações importantes aqui para nós, principalmente para como que a gente deve fazer a conexão da nossa, do nosso eletrodo de aterramento ao nosso quadro de distribuição, que é basicamente a gente vai fazer uma solda de uma barra de aço nas armaduras da edificação. Só que existe algumas condições que a gente tem que respeitar para poder fazer isso e a gente vai entendê-las aqui, tá? Então, olha só, a conexão de um condutor de aterramento a eletrodo de aterramento embutido no concreto das fundações deve ser feita garantindo simultaneamente a continuidade elétrica, logicamente, ele tem que estar bem conectado eletricamente, a capacidade e condição de corrente, aí a gente vai entender que qual que é a barra de aço que eu tenho que conectá-la nas armaduras da fundação, qual deve ser o diâmetro dessa barra, qual deve ser o tamanho dela, tem tamanhos pré-definidos para isso. Tem que ter uma proteção contra a corrosão, então a gente tem que respeitar esse ponto, eu vou mostrar para vocês também. Inclusive a corrosão eletrolítica,
e adequada fixação mecânica. Por isso que a gente viu lá no primeiro slide, a gente soldando ela. Por quê? A gente soldando, a gente vai conseguir ter ali uma fixação mecânica adequada, tá? E aí, essa conexão pode ser executada, por exemplo, recorrendo-se a dois elementos intermediários, conforme descrito a seguir. O primeiro elemento, o que que é esse primeiro elemento, tá? É o elemento que vai fazer a derivação das barras de aço da fundação para fora do concreto. Porque a gente viu que aquelas armaduras da fundação, aquelas barras de aço ali das armaduras da fundação, elas vão ficar dentro do concreto. E aí eu preciso tirar uma barra de aço para fora do concreto para poder levar isso lá depois no meu quadro de distribuição. Mais para frente vai ter vídeos mostrando isso aqui de forma mais detalhada. E aí, aqui é o que ela está chamando de primeiro elemento. É o elemento que vai fazer a derivação das ferragens da fundação até o meu quadro de distribuição. E aí percebam que ela traz aqui algumas características desse primeiro elemento. Ela fala o seguinte, ó, o primeiro elemento que realiza a derivação do eletrodo para fora do concreto deve ser constituído por barra de aço zincada. Então tem que ser uma barra de aço zincada. E por que barra de aço zincada? Porque a barra de aço zincada vai evitar a corrosão do tipo eletrolítica. Então por isso que ela pede para que seja uma barra de aço zincada. O diâmetro dessa barra de aço que vai fazer a derivação tem que ter no mínimo 10 milímetros. Eu vou mostrar para vocês aqui também. Ou pode ser uma fita de aço zincada, que tem que ter 25 milímetros por 4 milímetros, e ela vai ser ligada a esse eletrodo por solda elétrica. Mas nesse vídeo aqui a gente vai fazer utilizando uma barra de aço zincada, que é mais comum de ser feita, tá? E aí o segundo elemento, que é o elemento que vai fazer a interligação do primeiro elemento ao meu quadro de distribuição, ele pode ser feito por uma barra ou condutor de cobre, tá? E aí a maioria dos casos a gente utiliza um condutor de cobre. E ele tem que ser ligado ao primeiro elemento por solda exotérmica. E aí, olha o seguinte aqui também, tem umas notas aqui que são interessantes. Ela fala o seguinte, no caso de o eletrodo ser a armadura do concreto, ou seja, quando a gente vai utilizar as armaduras ali da fundação que estão mergulhadas no concreto como sendo o nosso eletrodo de aterramento, o local aonde eu vou conectar o meu primeiro elemento, ou seja, a minha barra de aço, essa armadura ali, ela tem que ter uma ferragem com uma, com uma seção não inferior a 50 milímetros quadrado e um diâmetro de preferência não inferior a 8 milímetros. Então, o local aonde eu vou conectar o meu primeiro elemento, ou seja, a minha barra de aços em cada a armadura da fundação, essa ferragem da armadura da fundação, ela não pode ter um diâmetro não inferior, né? Não pode ser menor do que 8 milímetros. Então, tem que estar atento para isso. Então, o local aonde eu vou conectar o meu primeiro elemento, que a norma chama de primeiro elemento, a essa ferragem da fundação, não pode ser com um diâmetro menor do que 8 milímetros, tá? Então, tem que ficar atento para isso também. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai comprar uma barra galvanizada e a gente acha isso para poder comprar em lojas elétricas, tá? Geralmente a gente encontra ela com essa nomenclatura aqui, ó, barra redonda galvanizada a fogo, tá? Aquela de 3/8, porque a norma pede que seja no mínimo uma barra de aço de 10 milímetros e 3/8 é compatível com os 10 milímetros. E aí tem aqui uma foto dessa barra. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa barra e vai dobrá-la. A gente vai dobrá-la aqui, ó. A gente vai fazer um 90 graus com ela, tá vendo? Ele fez um 90 graus com ela, né? Então ela aqui, ó, geralmente ela vem com um comprimento de 3 metros, então ele dobrou ela aqui, fez um 90 graus com ela, então tá ela aqui dobrada, ó, né? E aí ele vai pegar então essa barra de aço zincada e vai soldar aqui, ó, na minha
na minha barra de aço da fundação. Então, a gente vai pegar essa barra de aço em cada e vai soldá-la aqui. Então, essa barra de aço, ela tem que ter um diâmetro de, no mínimo, 10 milímetros, né? Ou seja, 3/8. E essa ferragem aqui da fundação, aonde eu vou conectar essa barra de aço, que vai fazer a derivação dela para fora do concreto, essa ferragem aqui, ó, da armadura da fundação, não pode ter um diâmetro inferior a 8 milímetros, que é uma outra recomendação que a 5410 pede. E aí, em qual local aqui, então, dessas ferragens da armadura da fundação, eu vou escolher para poder conectar essa barra de aço que vai fazer a derivação? Logicamente, né, pessoal, o local mais próximo ali é o meu quadro de distribuição. Então, aonde eu for colocar o meu quadro de distribuição, eu vou tentar colocar ali o mais próximo possível essa barra de aço em cada que vai fazer a derivação ali para fora do concreto da fundação, respeitando sempre que a ferragem desse local ali, próximo a esse local, a ferragem da armadura da edificação tem que ter um diâmetro ali não inferior a 8 milímetros quadrados, tá? Então aqui está, ó, aqui está a nossa barra de aços em cada. Percebam que ela está soldada aqui na ferragem da fundação. Então ela está aqui, ó. E aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai encher isso com concreto, né? Isso aí enche aqui com concreto, ó. Então as ferragens mesmo ali da fundação, elas ficam imersas dentro do concreto. E aí esse é o primeiro elemento que vai derivar para fora ali do concreto para a gente utilizar ali como sendo o nosso ponto de conexão ao nosso eletrodo de aterramento, tá? E aí, com base nessas informações, eu já consigo agora diferenciar aterramento de proteção e aterramento funcional. O aterramento de proteção é isso tudo que a gente acabou de ver nos slides anteriores. É esse aterramento que eu utilizo ali, as próprias armaduras das fundações como sendo o meu eletrodo de aterramento. Isso é um tipo de aterramento de proteção. Já o aterramento funcional é aquele aterramento que eu faço lá no meu padrão de entrada de energia. É isso que nós chamamos de aterramento funcional. Então percebam que aqui eu tenho algumas imagens que vai ajudar a exemplificar um tipo de aterramento funcional. Então eu tenho aqui, ó, um padrão de entrada de energia, eu tenho aqui as caixas de medição de consumo da concessionária de energia e percebam que eu tenho aqui no chão, passando aqui um cabo de aterramento, e esse aqui é o cabo do aterramento funcional. E esse cabo, ele está fazendo a interligação dessas hastes de aterramento que estão conectadas, que estão fincadas aqui no chão. Então percebam que nesse caso aqui eu tenho três caixas, três hastes de aterramento fincadas no chão, que são essas hastes aqui que estão dentro dessa caixa, e aí esse conjunto está aqui no chão, e é isso que nós chamamos de aterramento funcional. E aí, entre essas hastes, eu tenho esse cabo de cobre nu fazendo a interligação dessas hastes. E aí, esse cabo, ele vem aqui dentro da minha caixa de medição da concessionária e é conectado aqui na caixa de medição. E aí, nesse cabo aqui, eu vou conectar o meu cabo de neutro, meu condutor de neutro, tá? Então, basicamente, isso que é o aterramento funcional. Se vocês quiserem um vídeo falando somente sobre o aterramento funcional, eu posso fazer aqui também explicando mais um detalhe como que a gente deve fazer um aterramento funcional. Se você tem interesse, deixa aqui nos comentários. E aí, se você tem alguma dúvida também ou algum outro comentário, deixa aqui nos comentários também. Então, finaliza esse vídeo por aqui, pessoal. Peço a vocês que, se gostarem do vídeo, compartilhe, curtem o vídeo, se inscrevam no canal, porque isso é importante para nós, para a gente continuar publicando, fazendo mais vídeos a respeito desses temas de engenharia elétrica. Então vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.